Todos, é com alegria, com muito amor também que estamos então novamente dentro da casa e pedimos então a espiritualidade que nos faça entender e compreender essa mensagem, essa exposição que será feita nesse momento. É interessante essa passagem porque toda semana a gente faz o Evangelho no Lar, e nesse último que eu fiz, que é aos domingos, né, eu já estava então com a agenda marcada para hoje fazer, né, a exposição, e eu queria um tema para realizar. E essa aqui será o tema do próximo Evangelho no Lar, e é muito apropriado, que se chama assim, o Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema bem apropriado para o momento, pois com essa pandemia, né, que estamos ainda vivendo, terminando, mas tudo isso nos gerou bastante dúvidas, bastante medos, muitas incertezas, né? E aqui vem para nos tranquilizar, que se chama assim, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração. Encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois da vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Então essa reflexão que o Evangelho nos pede, nos propõe, é que em meio a tanta dor, né, que estamos vivendo ainda, estamos nos reportando, estamos nos dirigindo a Jesus como nosso mestre maior, com o amor que ele nos deu, né, no momento da sua crucificação, né? Estamos levando a ele, né, todas essas dores que a gente está passando, estamos indo em direção a Deus, procurando mais a Deus nesse momento, porque tudo aquilo que a gente passa na nossa vida serve para nos orientar, para nós aprendermos, né? E para isso, a gente tem que ter também a consciência que devemos sim, cada vez mais, irmos em direção a Deus. Falando um pouquinho mais então de amor e caridade, aqui no Livro dos Espíritos diz assim, ó, qual é na página 282, a questão 888. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão para as ofensas. Estamos fazendo isso? O amor e a caridade
são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que podermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a situação, maior deve ser o cuidado de não lhes aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. E na questão 887, Jesus também disse: amai, inclusive, aos vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. Com isso, tornamo-nos superiores aos inimigos com a vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então, quando a gente fala, ou quando eu disse antes, que a gente tem que procurar o caminho, observar os exemplos de Jesus, é a prática do amor e da caridade. Não só com nós, mas também e principalmente com os irmãos que estão ao nosso lado, a começar pela família, pelo nosso lar, que é o primeiro lugar onde nós devemos praticá-la. E para finalizar, nos fala do Consolador prometido, que Jesus falou também, Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco, e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Jesus promete um Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre de que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer o que se recorde, o que o Cristo disse, é porque terá dito, sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no seu tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento. Chama os homens à observação da lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda que Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado pelo propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores.
Então, irmãos, o Espiritismo vem nos mostrar, né, esse caminho, né, nos dizer, né, que o amor e a caridade é sim a nossa salvação, né, que vem ao contrário do orgulho e do egoísmo que a gente tanto luta para combater. Então a mensagem de hoje é essa, irmãos, que todos nós então possamos, né, através da doutrina espírita, mas sim, naquilo que Jesus, né, nos deixou como exemplo, né, que foi o amor e a caridade, que possamos praticá-los, lutar no nosso dia a dia. Então, irmãos, nesse momento eu convido a todos para fazermos o passe, né, que todos possam então se colocar numa posição confortável. Os que estão em casa, da mesma forma. Então, que nesse momento, aproveitando as vibrações que se encontram nesse ambiente, possamos fazer os nossos pedidos, pedindo também ao nosso anjo da guarda que se coloque ao nosso lado para auxiliar neste passe. Imaginemos então em nossa frente a imagem de Jesus, iluminado, amoroso, carinhoso, derramando sobre todos nós essas energias, esses fluidos que são derramados sobre todos nós. Ele irá organizar, limpar, curar todos os nossos órgãos físicos, espirituais, todas as nossas células de cada órgão, harmonizando, limpando, e que com isso possamos estar aptos para mais uma semana de trabalho e de amor. Que essas energias que estão aqui, que essas vibrações que se encontram aqui, possam ser levadas para seus lares, para suas casas e distribuídas a todos os seus familiares. Que possamos então levar essa mensagem para todos, de amor e de caridade. Que todos possam voltar a seus lares então, com muita paz e muito amor. Que assim seja. Os irmãos que têm passe especial permaneçam no salão. Os demais podem retornar às suas casas. Obrigado.